Dança, música, recital de poesias, exposição de obras, pinturas, esculturas e palestras. Tudo isso concentrado em só 6 dias. Não como hoje, tempos de redes sociais, mas há um século. A Semana de Arte Moderna foi uma manifestação artístico-cultural que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, de 13 a 18 de fevereiro de 1922. O evento abriu espaço para que artistas mostrassem uma nova visão de arte a partir de uma estética inovadora inspirada na vanguarda europeia. Os participantes tinham um objetivo: promover a renovação social e artística no país. Quais são os reflexos deste evento cultural hoje? Eu sou Josiele Ingrid, jornalista na Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, e a Isabela Vasconcelos, juntamente com a Laura Justino, estudantes de jornalismo da mesma instituição, voltam aqui ao Ciência ao Pé do Ouvido para falar sobre o centenário da Semana de Arte Moderna. Para isso, as meninas convidaram o professor de dança Alexandre Molina, que é doutor em artes cênicas e diretor de cultura da UFO, na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Calma, espera um pouco aí. Você que nos ouve e ainda não segue as nossas redes sociais, poxa, dá uma força, né? A gente tá no TikTok, Twitter e nas redes sociais oficiais da UFO, Facebook, Instagram, e as arrobas você sempre encontra na nossa descrição. Você também pode avaliar o Ciência ao Pé do Ouvido na tua plataforma preferida. Estamos no Google Podcasts, no Breaker, Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcasts, Rádio Public. E claro, é sempre bom lembrar que se você tiver alguma dúvida ou quiser mandar um recado, o convite segue de pé. Envia um áudio pro 9966-2021. É o nosso WhatsApp. Salva o DDD 34 e manda bala, 9966-2021. Professor Alexandre, seja muito bem-vindo. Isabela e Laura, agora é com vocês. Muito obrigada, Josi. Eu sou a Laura e cumprimento aqui a Isabela, o professor Alexandre e você, ouvinte. Oi, Laura. É muito bom estar aqui com você e com o professor Alexandre e, é claro, com vocês, nossos ouvintes também. Olá, obrigado, Laura, obrigado, Isabela, ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Professor, você é diretor de cultura na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFO. É isso mesmo? Conta pra nós um pouquinho sobre como é sua atuação, sua trajetória até aqui como pesquisador. Exatamente, eu sou professor no Instituto de Artes, no curso de bacharelado em dança, aqui da Universidade Federal de Uberlândia, e também estou desde 2017 como diretor de cultura, que é um órgão vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Proesc-UFO. Bom, a minha trajetória, ela se dá basicamente com a dança. Eu inicio os meus estudos em dança fora da universidade, mas depois, na universidade, eu faço uma especialização em estudos contemporâneos em dança na Universidade Federal da Bahia, e dessa especialização eu migro para o mestrado em dança e, finalmente, o doutorado em artes cênicas. Isso tudo na Universidade Federal da Bahia. Nesse período, meu interesse se dá basicamente em observar os processos de formação em dança no Brasil, com uma ênfase ali no mestrado e no doutorado para essa formação em cursos universitários. Então, o meu interesse de pesquisa se dá basicamente para observar essa formação e como tem se estruturado os currículos de formação em dança no Brasil. Mais recentemente, no campo da gestão, eu também fiz uma especialização em gestão pública e políticas culturais, e isso tem, de alguma forma, também contribuído para essa minha atuação como gestor cultural. Professor, uma pergunta assim, bem introdutória nessa conversa de hoje, para o ouvinte entender de vez. O que foi a Semana da Arte Moderna? Bem, falar sobre a Semana de Arte Moderna é também acionar um universo bastante complexo, mas eu acho que um dado interessante da gente começar destacando é que a semana, na verdade, não durou uma semana. Então, esse evento aconteceu durante 3 dias, mais precisamente nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal, na cidade de São Paulo. A Semana de Arte Moderna ela representou uma tentativa de renovação da linguagem artística e cultural
na busca aí, através de experimentações e de uma ideia de liberdade criativa, romper com algumas estruturas do pensamento artístico, estruturas essas chamadas aí pela equipe que conduziu a semana como já do passado. Na época da realização em si, a semana ela não teve um impacto muito grande. Ele ficou bastante localizado ali em São Paulo por um grupo de artistas, mas depois da morte de Mário de Andrade, em 1945, é que o movimento ele teve uma repercussão maior, tendo aí todo o seu legado que a gente consegue acompanhar até os dias de hoje. Como você comentou, o objetivo da semana foi mostrar o que era ser brasileiro, a nossa identidade. Mas o grupo de artistas que apresentou suas obras era, em sua maioria, parte da elite paulistana, né? E como isso influenciou a mensagem que foi passada durante a Semana de Arte Moderna? Sim, certamente. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma elite de artistas paulistana, que contou também com a contribuição de duas figuras importantes do cenário carioca, que é o Plínio Salgado e o Menotti Del Pitta, mas é uma elite, sim, uma elite branca, inclusive, formada majoritariamente por homens, né? Então, acho que isso certamente traz um impacto, não só na realização da semana, mas nos seus desdobramentos. Desde então, a semana ela foi vista, né, como um momento de fundação de um certo universo aí que inaugurava um pensamento novo e considerado naquela ocasião como genuinamente brasileiro, alegando também ser um ato revolucionário e que de alguma forma poderia provocar uma alteração no panorama cultural nacional. Também a semana ela se identifica muito nesse contexto, a partir de São Paulo, como o centro irradiador de todas essas mudanças, o que é considerado por diversos especialistas e estudiosos da área como algo bastante audacioso e, de certa maneira, também com uma arrogância nessa perspectiva. Essa visão mítica, magnificada em certa medida e um tanto quanto acrítica do evento, ela vem sendo revisitada tanto por pesquisadoras, pesquisadores da área, como também por eventos que têm acontecido ao longo desse período, com destaque para esse ano de 2022, em que a gente comemora o centenário, com essa perspectiva de localizar outros pontos no país que também contribuíram com esse processo. E vale destacar que essa semana, que ainda é considerada como um momento importante, ela não perde a sua importância nesse cenário, marcando aí o modernismo brasileiro, mas ela não foi nem o único e nem o primeiro movimento. E é isso que os eventos e as publicações e as pesquisas nos últimos anos têm apontado e têm criticado de uma forma bastante contundente. E aproveitando a pergunta da Josi lá do início do episódio, quais reflexos nós podemos ver nos dias de hoje que têm a ver diretamente com a Semana de Arte Moderna? Depois de 100 anos, podemos dizer que eles atingiram o objetivo que queriam? Essa pergunta é interessante, mas eu acho importante recuperar o que a gente falou na resposta anterior. A semana não teve muita importância quando, de fato, ela aconteceu. Foi um rebuliço, né, ali no Teatro Municipal, com vaias, com tomates e tudo isso que a gente já conhece a respeito da história. Ela ganha valor histórico mesmo, projetando-se ideologicamente ao longo do século, né? E isso certamente por falta de uma ideologia comum entre as pessoas que pensaram e propuseram a semana, né? Todos esses participantes, de certo modo, eles se dividiram-se em vários movimentos bastante distintos e todos eles se declaram herdeiros desse movimento. O eco da Semana de 22, ele vai ganhar força, por exemplo, ao longo do século XX, com o tropicalismo na música, com o teatro da década de 1970, com o cinema de Glauber Rocha. Esses são alguns exemplos que nós poderíamos destacar. Eventos como esse, com muitas pessoas famosas, sempre acontece muita fofoca, né? Pesquisando sobre o tema, eu vi que Villa-Lobos, por exemplo, tocou piano no palco de chinelos, e que Oswaldo de Andrade pagou estudantes para atacarem tomate durante sua apresentação. Dessas curiosidades, o que você considera mais interessante? Sim, tem muita fofoca em torno da Semana de 22, mas tem uma coisa interessante. O Villa-Lobos, de fato, ele entra de chinelo, mas ele está calçando chinelo em um dos pés. No outro pé, ele está calçando um sapato normal ali, digamos, né? E ele vai alegar depois que, na verdade, ele estava calçando chinelo, não era por causa da semana e nem para causar nenhuma euforia na plateia, mas porque ele estava com um calo inflamado. Bom, ele declara isso, né? Mas
não deixa de ser uma anedota interessante para a gente repercutir. Afinal de contas, Villa-Lobos, respeitadíssimo na música erudita, conduzindo um concerto de chinelos é no mínimo engraçado. Mas eu gostaria de comentar sobre um outro destaque que para mim é bem interessante, que é sobre a participação da dança na semana de 22, né? Ou melhor, uma tímida participação da dança, né? O que a gente tem de registro sobre isso é uma dançarina que teria percorrido ali o palco do Teatro Municipal. Essa dançarina se chamava Yvonne Dalmery. Segundo o que a gente pôde acessar de documentos, ela estava vestida com uma roupa que lembrava uma libélula, uma borboleta. E o propósito dessa ação, surpreendentemente, era de algum modo homenagear Isadora Duncan, uma figura importantíssima aí para o movimento da dança, para esse pensamento de uma dança moderna, que já acontecia com bastante força ali em torno da Europa e também no início do século, inclusive, do século XX. Isadora passou aqui pelo Brasil, teve contato, inclusive, com pessoas ligadas à semana. Mas eu gostaria de destacar essa curiosidade, uma participação extremamente tímida da dança nesse processo que tem a ver, obviamente, com um contexto histórico de uma dança pensada e realizada por uma elite, obviamente, mas que ainda estava num processo de construção. Lembrando aí que, por exemplo, o balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e o balé do próprio teatro, a Escola de Dança do Teatro Municipal de São Paulo, vão surgir aí depois da semana de 22. Mas que outras danças aconteciam naquele período, que outras manifestações artísticas e culturais aconteciam e que acabaram ficando de fora dessa semana? Eu acho que é uma questão importante e que muitas pessoas têm se dedicado a olhar para isso. E para quem escutou o podcast até aqui e se interessou pelo tema, você tem algum livro ou filmes para indicar para gente? Sim, tem algumas produções interessantes, eu vou destacar algumas delas aqui, mas tem um livro, por exemplo, intitulado 1922, A Semana que Não Terminou, do Marcos Augusto Gonçalves, que foi publicado pela Companhia das Letras, e essa mesma editora publicou também Modernidade em Preto e Branco, Arte e Imagem, Raça e Identidade no Brasil, do Rafael Cardoso. São 2 títulos que eu considero bastante importantes para nos ajudar a entender e a pensar essa semana de 22. Enfim, não dá para deixar de fora dessa lista o filme Macunaíma, né? O Macunaíma do Joaquim Pedro de Andrade, que na verdade ele parte aí do romance homônimo do Mário de Andrade, e também a produção de alguns curtas que de alguma forma tocam nas temáticas relacionadas à semana de 22, como é o caso do Não Me Condenes Antes Que Me Explique, da Cristina Leal. Esse curta foi produzido a partir das cartas trocadas entre o Mário de Andrade e o Manuel Bandeira. E também o curta Abapuru, de Igor Vasconcelos, inspirado na tela clássica da Tarsila do Amaral, também com esse mesmo nome. Então essas são algumas dicas aí para quem tem interesse em conhecer um pouco mais sobre a semana de 22. Já estamos chegando no final, mas antes de dar tchau, eu fiquei sabendo que aqui na UFO tá rolando uma organização de ações comemorativas em torno do centenário da semana. Você pode contar pra gente o que vai rolar nesses eventos? Sim. Nós temos algumas ações aí para este ano, que é o ano do centenário da semana de 22. Esse processo ele foi pensado por um grupo de docentes e técnicos de algumas áreas aqui da UFO, como a História, Letras, Filosofia, Artes e dentre outros campos. E eu poderia destacar aqui algumas ações. A primeira delas é o podcast 22 por 22, um podcast coordenado pela pesquisadora Maria Carolina Boaventura, que teve o seu primeiro episódio já publicado. Então, quem tiver curiosidade, pode procurar aí no Spotify o podcast 22 por 22. E nós já estamos com um episódio preparado para ser divulgado agora no dia 20 de maio. Então, já teremos o segundo episódio. Até o final do ano serão 6 episódios no total. O foco desses episódios é uma abordagem sobre a semana de 22, pensada especialmente para professores que atuam na educação básica, utilizarem esses materiais também como ferramentas pedagógicas e disseminar esse conhecimento em torno da semana, principalmente numa perspectiva crítica, junto a estudantes da educação básica. Uma outra dica, uma outra ação que a UFO realizará são edições especiais do Cine UFO. O Cine UFO, que tradicionalmente já se consolidou na UFO, com exibições tanto em espaços fechados como em espaços abertos, o famoso cinema a céu aberto, né? Nós teremos uma programação com alguns filmes que tratam da temática ou que partem de uma ideia, de um pensamento de um cinema moderno no Brasil, como, por exemplo, o filme Limite, do Mário Peixoto, o Macunaíma,
do Joaquim Pedro de Andrade, Deus e o Diabo na Terra do Sol e Terra em Transe, do Glauber Rocha. Todos esses filmes, a nossa ideia é que após a exibição a gente possa contar com algumas pessoas que estejam interessadas nessa temática, para conversar um pouco sobre os filmes com quem for assistir. O Graça do Axé, que é um equipamento cultural da UFO, realizou uma palestra na semana passada. Essa palestra está disponível no canal da Dicult no YouTube. A palestra com o pesquisador o Walker Douglas Pincerati, fazendo uma análise sobre a presença negra nas pinturas, desenho e fotografia no final dos 800 no Brasil. Também teremos, junto da programação do centenário, a comemoração dos 20 anos do Graça do Axé, que nós completamos também 20 anos esse ano. O Museu do Índio vai realizar em agosto um festival de arte e cultura indígena, uma celebração das origens, e nessa programação nós contaremos com a Mostra de Arte Indígena Tradicional e a Mostra de Arte Indígena Contemporânea, uma mostra de literatura indígena, contação de histórias. Nós teremos ainda o Coral da UFO, o Grupo de Percussão da UFO, uma programação especial do Sistema de Bibliotecas. Tem muita coisa. A sugestão é que as pessoas interessadas fiquem atentas às redes sociais da Dicult, da Proesc, os canais de comunicação oficiais da UFO, para acessarem e acompanhar a programação. Programação interessantíssima, parabéns pela organização. E fica a dica aí para você, ouvinte, para todo mundo vir, comparecer, participar dessa programação incrível. E a gente, antes de passar a palavra para a Josi, eu gostaria de mais uma vez agradecer pela sua presença, professor. Eu que agradeço. Agradecer o ouvinte que esteve aqui com a gente até o momento e que fique ligado para ouvir os próximos episódios. Agradecer a você, Isabela, pela parceria. Muito obrigada, Laura, e eu quero agradecer também o professor pela sua presença e nunca que eu poderia deixar de lado nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Um beijo para todos. Bom, eu também quero me despedir, agradecer a Laura e a Isabela pela possibilidade de falar um pouquinho sobre a Semana de 22, especialmente sobre a programação da UFO para esse centenário da Semana de 22, e agradecer você também, ouvinte, que nos acompanha até aqui. Obrigado. É com você, Josi. Obrigada pela condução, Laura, Isabela, professor Alexandre Molina. Agradeço também a sua disposição em vir aqui conversar com a gente hoje sobre o centenário da arte moderna. Vou aproveitar essa brecha para agradecer ainda as excelentes capas que são feitas para os nossos episódios. A gente tem o privilégio atualmente, turma, de contar com as graduandas em design, Viviane Aiko e Ludmila Marques. Ambas são estagiárias aqui na diretoria de comunicação e fazem coisas como a capa deste episódio. Explicando aí para os Ao Pé do Ouviders mais curiosos, é uma revisitação ao cartaz original, divulgado então em 1922, que mostra mesmo uma árvore com mais galhos do que folhas, num solo talvez não tão fértil. E daí, este remake apresentaria o florescimento dessa árvore 100 anos depois. Obrigada, Vivi. Parabéns. A gente ouve agora a jornalista Nayara Chaya, conversando com o professor de música da UFO, Eduardo Fraga Túlio, responsável pelo principal trecho musical que você sempre ouve nessa temporada do Ciência ao Pé do Ouvido. Muito obrigada, Josi. Olá, Ao Pé do Ouviders. Eu sou a Nayara Chaya e hoje eu vim aqui com um quadro um pouco diferente. Como uma boa amante da arte, música, do cinema e da Semana de Arte Moderna, falar sobre esse assunto é incrível para mim. Por isso, nós da equipe Ciência ao Pé do Ouvido resolvemos contar para você um pouco sobre um dos processos artísticos mais marcantes dos nossos episódios, a trilha sonora. Toda semana, a Dielen fala lá nos créditos sobre o professor e pesquisador da Universidade Federal de Uberlândia, Eduardo Fraga Túlio. A principal transição sonora é a composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio e foi gentilmente cedida ao programa pelo próprio Eduardo, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. O professor Eduardo estava no pós-doutorado quando a pandemia nos atingiu lá em março de 2020. O pós-doutorado dele envolvia a produção de um documentário e também das trilhas desse documentário, sobre o grupo de percussão do Conservatório Musical do Brooklyn Paulista.
Aí, ele fez algumas variações com instrumentos que tinha em casa mesmo. Né, professor? Fiz um teminha e fiz algumas variações na marimba, no vibrafone, os instrumentos que eu tinha em casa. Na marimba de vidro, fiz um tema básico e depois eu fui variando com ritmo, intensidade, oitavando, né? Coisas de música, assim, né? Colocando oitavas, colocando quartas, mudando, pegando o tema principal e mudando algumas coisas. E o timbre dos instrumentos, tocava um pouco na marimba, no vibrafone. Depois eu fui editando, limpando, colocando efeitos. Apesar de todos os problemas daquele período, o professor aproveitou para finalizar o pós-doc, enquanto estava em casa. Foi nesse momento que a Rádio e TV Universitária entraram em contato com ele e solicitaram a produção de algumas trilhas para usarmos por aqui. A empolgação com o nosso projeto despertou uma ideia: ceder as músicas para o Ciência ao Pé do Ouvido. Como eu gravei várias vinhetas assim para encaixar no documentário, eu achei que serviria para os podcasts, assim, e era o material que eu tinha. Quando o pessoal da TV me pediu e deu a pandemia, não teria como fazer material novo e tal. Eu achei que serviria. E como é tudo original meu, não seria um plágio, né? Porque como música original composta por mim, eu poderia usar para vários fins, né? E como a gente sempre fala por aqui, ciência não é só o que aquela imagem de um homem de cabelo branco dentro de um laboratório produz. Existem diversas áreas em que podemos produzir ciência, e a música é uma delas. O nosso pesquisador, Eduardo Fraga Túlio, contribuiu com a sua pesquisa para nós, um podcast sobre ciência. Fico feliz das músicas estarem no podcast, porque gosto muito da UFO, tenho muito orgulho de trabalhar na UFO e de poder divulgar um pouquinho do trabalho, assim, de colocar a música numa coisa importante da instituição e tal. Acho muito bacana. Eu sinto feliz de estar podendo contribuir com alguma coisa da instituição, que eu tenho muita honra de trabalhar nela. Bom, ao pé do ouviders, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado de conhecer a história por trás das nossas trilhas. Até a próxima! Valeu demais, Nayara! Faltava mesmo a turma que nos acompanha por aqui saber por que esse som sempre rola, né? E, professor Eduardo, obrigada pelo breve papo, pela disposição em ceder parte do teu trabalho ao podcast. Antes de a gente fechar, só acrescentando a todas as dicas culturais que o professor Alexandre Molina deu no início do episódio, essa é para quem gosta de arte e de um papo um pouco mais filosófico, beleza? Na nossa primeira temporada, lá em 2020, eu gravei um bate-papo muito bacana com a Juliana Soares Bom Tempo. Ela é psicóloga, doutora em educação e professora de dança aqui na UFO. Eu também conversei com o Ivan Marcos Ribeiro, que também é doutor e professor, e com o Vaine, que é rapper e artista independente. Para mim, enquanto jornalista e amante da arte, foi um dos episódios mais desafiadores de se fazer, porque falar sobre arte, algo que cai muito mais pro abstrato, se concretiza também, né, na experiência individual de cada um. Mas não dá para bater um martelo, não dá para ser completamente determinada, não dá para ser encaixotada, enquadrada, né? Esse tipo de pauta sempre é um pouco mais desafiadora mesmo. E, para mim, mais prazerosa também. Então, eu tô recomendando aqui porque, realmente, para quem estiver afim de um papo mais aprofundado e filosófico mesmo, tá? Sobre arte e os tempos que a gente tem vivido. Vale a pena dar uma conferida. É o episódio 6 do Ciência ao Pé do Ouvido, Arte para Viver. Pra você que me acompanhou até aqui, poxa, o meu muito obrigada, né? Agradeço mesmo a atenção. Espero que o conteúdo desses papos todos tenha agregado pra tua vida. Não deixa de assinar, se inscrever, seguir o podcast, compartilhar com quem você gosta e acompanhar nas redes sociais os trechos e novidades que a gente solta por lá. O nosso WhatsApp está sempre disponível se você quiser mandar a tua dúvida, o teu comentário, tua crítica, teu elogio, tua sugestão. 9966-2021, o DDD é 34. 9966-2021. Eu sou Josiele Ingrid. Semana que vem a gente se ouve de novo por aqui, beleza? Um abraço pra você. Se cuida! O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A coordenação é comigo, de Ellen Borges,
Eu sou jornalista e pesquisadora aqui na UFO. Na apresentação, a jornalista Josiele Ingrid. Na supervisão do roteiro, a jornalista Nayara Chaya. Produção e entrevista desse episódio foram das estudantes e estagiárias de jornalismo Laura Justino e Isabela Vasconcelos. A comunicação imagética foi feita pela Viviane Aico, estudante e estagiária de design. A divulgação nas mídias sociais está com a Nayara e a Laura. A principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio e foi gentilmente cedida ao programa pelo próprio Eduardo, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. Captação de áudio, edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. Até semana que vem! Ciência ao pé do ouvido.